O CEPEL nasceu aqui na Faculdade de Educação com essa preocupação em compor uma série de ações que estavam em desenvolvimento, em formulação na época, né, para pensar a valorização dos estudantes de graduação, pensando que é na graduação que se fortalece a formação e que se viabiliza também a possibilidade da continuidade dos estudos acadêmicos, né? Então, o INCO sempre foi um programa gratuito para o qual os alunos das diversas graduações, dos cursos de graduação da universidade, poderiam se inscrever. Bom, primeiramente eu estou muito feliz de poder comemorar os 20 anos do INCO-CEPEL, porque eu estou aqui desde o começo do programa. E eu vi crescer tudo que a gente fez até agora, todas as modificações. Isso é muito gratificante. Eu lembro como eu fiquei feliz e eu nem sabia, na verdade, como que era esse curso. Quer dizer, naquele momento, a possibilidade de ser um curso de longa duração, de 3 anos, que ia acontecer aqui na universidade, enquanto eu estava fazendo a graduação, só isso para mim já era uma coisa assim, muito bacana. E a primeira aula no Básico 1, né, assim, eu lembro claramente, eu entrei na sala e a Silvia estava recebendo todos os alunos e falando com a gente em inglês. Eu falei, não é possível, eu estou no lugar errado, porque eu acabei de chegar, eu não sei nada. Com isso, eu acho que eu saí com uma super base. Eu lembro que tinha um folder, falava que o inglês, os 3 anos de inglês, eles propiciavam que a gente fizesse o exame de proficiência para mestrado e doutorado. Eu acredito que essa é a propaganda mais verdadeira que foi feita, porque eu não fiz inglês sistemático, eu fiz exame e passei na proficiência em inglês para fazer o doutorado. A única coisa que eu fiz além do INCO foi um curso rápido daqueles de TOEFL, para aprender a fazer o exame, mas toda a minha base de inglês vem pelo INCO. Sem o INCO, eu não teria a capacidade que eu tenho de ler, entender, interpretar um texto acadêmico em inglês, duro, difícil, e eu consigo ver um filme, eu consigo ver um seriado, eu consigo escrever em inglês. Assim, hoje a minha compreensão de inglês e o uso dele nessa parte acadêmica é fantástico, é muito bom. Não sou fluente, mas eu sou independente no uso da língua e eu devo isso ao INCO. Eu faço letras, né? Então, tipo, muitos textos que a gente lê na faculdade são em inglês. E antes, quando eu estava lá no comecinho da faculdade, começando o INCO também, eu ficava apavorada diante de tudo aquilo, né? Porque assim, meu Deus, um texto em inglês, o que eu vou fazer? Mas agora eu consigo ler os textos bonitinho, entender o que está escrito, discutir na aula e tudo mais. Tenho muitas lembranças. Primeiro, de que foi um curso, para mim, tenso, porque eu tinha muita dificuldade. O negócio era sério, tinha que fazer as lições, tinha que estudar. Assim, o susto de entrar na sala e o professor só falar em inglês. E ao mesmo tempo foi desafiador, porque eu consegui fazer e depois no final eu falei, olha que legal, né? Consegui resolver. Então, para mim, foi um desafio. O INCO é uma parte importante da minha vida, assim, foi uma fase e que foi muito boa. Eu, quando estava no colégio, não gostava do inglês. E aqui no INCO eu me encontrei um pouco, assim, as professoras são super legais. Eu tô com um grupo que está desde o começo, então a gente fez uma amizade, né? E aprendi muito do inglês. Eu posso dizer que inglês eu uso todos os dias, né? Eu uso para responder um e-mail, eu uso para escrever um artigo, para ler um artigo e principalmente para ir a conferências, né? Então eu sempre estou indo a conferências no exterior, preciso falar com as pessoas em inglês. Então, para minha vida acadêmica foi essencial, ou seja, foi muito, muito importante. O papel do inglês mudou e hoje em dia ele é fundamental. Então os nossos alunos também mudaram. Antigamente o aluno ele não esperava falar inglês e hoje em dia ele precisa falar, ele precisa escrever, ele precisa ler, porque isso determina o trabalho que ele vai conseguir, a viagem para fora do país, a bolsa de estudos. E eu fico muito feliz de fazer parte desse universo. Bom, dentro da minha vida acadêmica o INCO ajudou bastante, porque se não fosse o convívio com o curso,
eu não teria tido confiança suficiente para fazer o teste de proficiência, que eu usei para aplicar para uma bolsa de inovação, né? Já entrei em contato com um professor da Universidade de Kingston e ele já até aceitou o meu projeto de pesquisa. Então é só torcer para que esse projeto dê certo e, enfim, eu possa ir com todo desbravar o mundo da língua inglesa, né? E as Ilhas Britânicas, né? Fazer curso de inglês no INCO foi muito importante para a minha vida. Foi um momento em que eu pude perceber o quanto o inglês é tão importante e ele me instigou muito para fazer. Assim, eu tive muita vontade de aprender quando eu comecei a fazer o curso de inglês no INCO-CEPEL. A gente tem mudado muitas coisas, né, em relação ao trabalho. E isso gerou uma identidade do INCO para os alunos. Então, não interessa se eles estão com uma professora ou com outra, eles vão chegar sempre no mesmo ponto. O tempo inteiro a gente está pensando no nosso público, né, e o que eles precisam para poder criar. E há pouco tempo a gente também teve a possibilidade de abrir o nosso curso também para os funcionários, né? Os funcionários e os professores. Então isso diversificou mais ainda o nosso público. Eu tenho excelentes lembranças, claro, do convívio novamente numa sala de aula, que fazia um certo tempo que eu não estava em sala de aula. Também lembro, por exemplo, as lições intermináveis que a gente tinha, né? E como ter que organizar isso dentro das minhas rotinas familiares, né? Isso para mim era uma situação bastante complicada, né? Num contexto de uma pessoa que não é só estudante mais, né? Então e por outro lado eu acho que foi muito interessante, porque se não fosse isso eu não teria realmente conseguido ter esse aprofundamento que eu acho que eu consegui ter na língua. Eu já tinha, né, um conhecimento básico do inglês e com a vinda, né, do INCO-CEPEL, nossa, melhorou bastante meu conhecimento do inglês, graças, lógico, né, às orientações das professoras, as gramáticas, os textos, a indicação de site. O INCO para mim foi uma possibilidade de estabelecer um contato com a língua inglesa em outros moldes, diferentes do que eu tinha até então, porque eu sempre li inglês, mas nunca estudei, nunca fiz um curso de inglês, nunca gostei da língua e, no entanto, vi que era necessário e fui atrás porque precisava. E foi prazeroso, apesar de eu não ter esse interesse inicial pela língua, foi muito importante. Me deu a possibilidade de relacionar com alunos da universidade, de diversas unidades, diversos níveis. E as dinâmicas aplicadas ajudam muito no meu dia a dia, ou seja, abriu muito o meu horizonte. Cada vez que eu tenho que usar a língua inglesa eu me lembro do CEPEL. Inclusive essa semana, recentemente, eu não estava esperando, recebi um telefonema em inglês, não tinha ninguém para dar suporte, eu tive que conversar com a pessoa e conseguir passar todas as informações graças ao curso. Me ajudou muito a destravar a língua, me soltar, a falar o inglês com uma certa espontaneidade, sem me policiar tanto. Então eu acho que ele tem uma contribuição importante, né, e abre portas aí para uma continuação no estudo da língua inglesa. Como um espaço de pesquisa que é usado por muitas pessoas aqui que trabalham conosco, né, na faculdade e também na formação dos alunos de metodologia de língua inglesa. Então a gente recebe alunos para fazer estágio nas nossas aulas, né, e auxilia nessa formação. Ao mesmo tempo, as próprias professoras do INCO também utilizam o espaço para fazer estudo e pesquisa em nível de mestrado, doutorado, que é muito bacana. Sendo o INCO, né, uma das atividades do CEPEL, eu só tenho a parabenizar as colegas, né, da faculdade envolvidas no projeto, né, um projeto tão importante para a formação dos alunos de graduação da USP como um todo. E dizer também da minha expectativa, né, para que esse projeto tão
tão bom, ele se estenda a outras línguas estrangeiras também, né? Que a gente possa ter não só o inglês para a comunidade, mas espanhol para a comunidade, francês para a comunidade, alemão para a comunidade, enfim, né? Que o projeto se amplie. Eu fui aluna da primeira turma do CEPEL. Eu fiz o CEPEL ao mesmo tempo em que eu estava fazendo a faculdade de Linguística. E quando eu terminei a faculdade, em 97, eu resolvi então passar algum tempo nos Estados Unidos e fiz vários cursos de inglês. Então eu voltei e comecei a fazer o curso de especialização em tradução. E foi aí que eu encontrei minha verdadeira paixão profissional, que é a tradução. Eu queria também fazer uma homenagem especial à professora Lélia. Eu me lembro perfeitamente da nossa primeira aula, que se não me engano foi no auditório. Eu lembro que era um lugar grande, assim, e ela pôs umas cadeirinhas assim na frente. E eu lembro que a gente ficou absolutamente estático diante dela falando inglês desde o primeiro minuto de aula. Todo mundo se olhou assim, o que essa mulher está falando? E ela persistiu, em nenhum momento, ou em raríssimos momentos, ela falava português com a gente foi se acostumando e os resultados foram excelentes, eu sou uma prova disso.